Ao voltar para casa de um jogo de lacrosse, a princesa Angelized passa pela cena de uma jovem mãe tendo sua filha menor confiscada pelo Estado por ser uma pessoa normal que não pode usar mana. Angel se aproxima da mãe e a enfurece ainda mais, dando um sentimento antinormalista propagandista. Naquela noite, a mãe de Angelized Safi lhe dá um anel para marcar seu batismo ritual, uma cerimônia de chegada da idade ligada à sua ascensão ao trono. No dia do ritual do batismo, seu irmão Julia revela à plateia que a Angelizada está realmente enfurecida. Enquanto todos estão em estado de choque, sua mãe Safi a ajuda a escapar. Sua irmã Silvia desmaia e seu pai é contido e encarcerado. Julia então se declara um novo imperador. Safi é morta enquanto tenta ajudar sua filha a fugir e Angelizada é levada para uma prisão insular chamada Arzinal, onde é despojada de seus bens e direitos como cidadã, renomeada Ang e recrutada à força para o exército. Em seu primeiro dia como soldado, a comandante de Arzinal Gil a designa para o primeiro esquadrão liderado pelo capitão Zola, uma mulher hipnótica, e apresenta Angel à unidade. Angel é então supervisionado por Célia, uma silenciosa tenente e a segunda no comando de Zola. No simulador do Paramayu, Angel lembra que seus jogos de lacrosse aéreo são similares aos controles do Paramayu. Após dias de treinamentos, Zola revela que Angel está se saindo bem em sua rotina e Célia dá a Angel alguns suprimentos e joga para dormir. Na cantina, Angel é acompanhado pelos aliados de Zola que lhe lembram que seu status de realeza já se foi e ela deve aceitar que ela é uma norma. Angel deixa a mesa e Coco revela a Angel que ela gosta dela e quer ir para o Império do Rio Missy. Em seu quarto, ela escreve uma carta solicitando sua libertação. Gil lê o pedido de Angel, mas declina e Zola tenta violá-la. Angel volta atrás e o olho artificial de Zola salta para fora. Durante sua altercação, o comando é alertado de que um portal de singularidade está prestes a se abrir e o primeiro esquadrão é despachado. Em seu despacho, Angel tenta fugir enquanto Célia a persegue e Coco tenta juntar-se a Angel voltando para o Império do Rio Missy. Entretanto, o portal se abre e um dragão mata Coco. Angel está agora em choque com o que ela vê do ataque do dragão. A Brigada do Dragão, composta de 22 escunas e um tipo de galeão, aparece a qual o esquadrão coloca seu Paramayu em modo de assalto e ataca a horda. Como Zola está prestes a dar o golpe mortal no dragão do tipo galeão. Um anjo chocado se choca acidentalmente com ela no tipo galeão e destrói suas unidades. O anjo sobrevive ao acidente, mas Zola é morta. Na enfermaria, a unidade de Zola coloca a culpa de sua morte em um anjo ferido. Gil promove Célia e Hildegard para as fileiras de capitão e tenente, respectivamente. Gil designa Angel para pilotar um Paramayu único, que outros pilotos consideram antigo. A unidade se dirige e caça seu inimigo anterior, o dragão tipo galeão persegue e ataca Angel. Mas ela desperta Vilcus em modo de assalto e destrói o tipo de galeão. De volta ao cemitério Arzinal, ela corta seus cabelos para significar sua nova vida no Arzinal e se compromete a fazer o que for preciso para sobreviver. Após sua missão, o esquadrão recolhe sua recompensa e Angel recebe a maior quantia. Enquanto isso, Célia é mostrada estudando manuais militares sobre liderança e Vivian começa a gostar de Angel. No entanto, Célia sonha em pilotar Vilcus. Tendo comprado os aposentos de Zola, Hildegard segurava a cabeça do hangar e sabotava Vilcus. Durante seu próximo ataque, o esquadrão mantém sua formação até que Angel se apresse a avançar. Entretanto, Vilcus encontra um mau funcionamento durante o ataque, mas Angel ignora e transforma Vilcus em modo de ataque. Um zombador corre para Angel e eles lutam no mar durante o qual o coquille de Angel estava cheio de água, deixando-a inconsciente. Mais tarde, Angel acorda amarrada em uma cama nua. Ela tenta gritar enquanto o menino explica sua situação atual, que termina com Angel se libertando e o menino sendo espancado. Enquanto isso, no arsenal, Gil ordena a Célia que procure por Angel. Ela descobre que a roupa íntima de Hildegard em uma válvula de admissão foi a razão do mau funcionamento de Vilcus enquanto o menino a segue. Quando a chuva cai, Angel procura abrigo, mas ela é mordida por uma cobra que a faz ficar inconsciente por causa do veneno da cobra. O rapaz a resgata sugando o veneno na perna esquerda dela e a trata em seu esconderijo. O rapaz afirma que seu nome é Tus, mas não revela sua verdadeira identidade de anjo. Eles passam algum tempo de qualidade juntos, mas são interrompidos quando uma frota carregando um dragão de classe briguenta aparece por cima deles e um laçador os ataca do mar. O anjo ataca o zaragateiro enquanto Tus corre para consertar Vilcus, pois o anjo se sente desesperado. Vilcus, subitamente reagindo ao seu anel, atira o zaragateiro e o anjo o mata. Ao amanhecer, Angel se apresenta formalmente a Tus e a equipe de resgate chega. Mais tarde, Tus presta seus respeitos aos seus camaradas caídos e deixa a ilha pilotando um Paramayu. Angel, ex-empregada pessoal, Mamoka, se esconde em um veículo de transporte que entrega suprimentos a Arzinal. Ela foi então apanhada e Angel se surpreende com a chegada de Mamoka. Apesar de Mamoka estar encantada em vê-la, Angel se torna frio para ela e se ressente dela porque Mamoka é um lembrete de sua vida no palácio. No dia seguinte, Mamoka está prestes a deixar Arzinal, onde no último minuto Angel interrompe a partida de Mamoka, comprando-a usando seu dinheiro de suas economias. Na cafeteria, ele receberá as perguntas, a liderança de Célia.
A seguir, na sua torre defensiva, Celia e seu esquadrão interceptam um dragão terrestre que usa feitiço de atração gravitacional onde todos estão de castigo e não podem fazer um ataque. Angel, sob as ordens de Celia, destrói o chifre esquerdo do dragão para dispersar a atração gravitacional e o esquadrão mata o dragão. Mais tarde, Mamoka intercepta uma mensagem de emergência onde Sylvia pede que encontre o anjo e depois grita como se estivesse sendo atacada. Arsenal realiza a festa anual como se estivesse dando mais de um dia de suas tarefas habituais. Angel entra sorrateiramente na mansão de Misty e fala com ela que ela precisa de ajuda. Enquanto isso, Mamoka procura Angel e conversa com ela sob a mira de uma arma. Simultaneamente, Angel e Misty vão até o arsenal para pegar as armas e prosseguir até o hangar. No entanto, Hilda ordena a Mamoka, via a arma apontada para Mamoka, que controle o transporte, e Angel também os aponta sua arma para Hilda. Formando uma aliança improvável, Hilda libera o transporte e Angel diz a Mamoka para pilotar a aeronave. Após chegar ao seu destino, Angel com Mamoka e Hilda divide o caminho e diz que eles devem sobreviver para que possam se encontrar novamente. Angel e Mamoka seguem para o Império Missirugi. Hilda sela algumas roupas antes de ir para sua mãe que vive na periferia de Indera Union. Quando ela estava prestes a revelar seu nome à mãe, aparece uma jovem menina e sua mãe a chamou de Hilda, o que a surpreende. A jovem Hilda aprende que Hilda é uma pessoa normal que a assusta e a faz desmaiar. A pedido de sua mãe, Hilda sai, mas logo é emboscada pela polícia. Enquanto isso, Angel e Mamoka preparam seu avanço sobre o Palácio Imperial. Eles vão até o Cabides Rei e encontram um amigo de Angel, Akio, que está aterrorizado ao ver Angel. Enquanto Angel rouba um veículo, Akio tenta fazer uma chamada de emergência, mas Angel descobre rapidamente a chamada de Akio e a detém, mas ela se liberta. Enquanto eles manobram ao redor da capital imperial, eles são emboscados e perseguidos até Angel entrar numa passagem escondida conhecida apenas pela realeza. Quando chegam ao Palácio Imperial, Angel é confrontado por guardas imperiais e resgata Sylvia. No entanto, Sylvia se volta contra Angel e corta seu braço com uma faca, aparentemente culpando sua irmã por sua paralisia e pela morte de sua mãe. Devastado pelas palavras de Sylvia, Angel é capturado pelos guardas imperiais para aguardar o julgamento de Júlio. Angel é apresentado em frente a todo o Império Miss Romie para um julgamento público onde ela é espirituosa por Sylvia impiedosamente ridicularizada e desprezada pela multidão. Júlio revela que Angel mandou executar seu pai e a condena a um enforcamento público. Ela é então enforcada, mas Tus de repente a salva. Um trio foge do Império com o rosto de Angel Volpe em Júlio usando uma lâmina do trono. Quando eles se dirigem ao arsenal, Tus diz a Angel que ela saberá tudo sobre Vilcus e suas ordens de que Angel deve sobreviver. Ao chegar ao arsenal, Angel e Hilda são detidos e contam suas histórias amargas, percebendo que eram tolos ao acreditar que havia esperança em seus respectivos países. Ambos decidem destruir o mundo distorcido que outrora esperavam quando forem libertados. Então Anne começa a cantar. Toda uma equipe do arsenal ouve isso. Perturbada após seu encontro com Anne durante a execução, Sylvia dirige-se ao quarto de Júlio, onde encontra Júlio e Risa em um momento aparentemente romântico. Risa deixa cair um líquido peculiar na boca de Júlio e Sylvia vê Risa como um monstro com asas e uma cauda. Enquanto ela descobre a verdade, Risa usa sua cauda para estrangular Sylvia que grita por ajuda. Enquanto isso, um portal singular se abre acima do arsenal e uma vasta gama de dragões tipo Skuna aparece invadindo a base junto com 3 paramaios liderados por um paramaio vermelho, o que desencadeia uma poderosa viga que destrói boa parte do arsenal e da ilha, matando vários pilotos ao longo de seu caminho. O esquadrão de Sylvia é enviado para interceptar os inimigos, mas Sylvia usa Vilcus apesar das objeções de Julcus. Júlio ordena a libertação de Hilda e Anne. Anne assume o comando de Vilcus engajando-se em misterioso paramaio de maneira uniforme em combate. O misterioso paramaio de repente para e o piloto começa a cantar. Percebendo que é a mesma canção que ela cantou e responde cantando também, fazendo com que seu anel brilhe o que faz com que os Vilcus reajam. Ambos os paramaios disparam feixes que colidem em pleno ar. Anne confronta o piloto e, aparentemente, vê sua história em relação. O piloto sai rapidamente, dizendo a Anne a verdade está com a aura. Na sequência, Júlio avalia o estado do arsenal enquanto Vivian gosta de estar deitada em sua cama, mesmo que o quarto esteja destruído. Os líderes do mundo se reúnem para discutir o ataque do dragão ao arsenal, mas acabam discutindo um com o outro. Embryo, um dos líderes, propõe que eles destruam o mundo atual para criar um novo mundo. Enquanto isso, no arsenal, Hilda assume a posição do Capitão Acela, que foi detido por desobedecer às ordens. Anne fala sobre a história do mundo, incluindo como os humanos obtiveram a capacidade de usar a mana e por que as normas foram discriminadas. O aviso posterior de Anne é que Júlio não respondeu sua pergunta sobre os dragões e está prestes a questionar Gil ainda mais quando de repente um dragão sobrevivente é descoberto na base. É revelado que o dragão é Vivian e ela cantarola a canção de Anne que Anne reconhece e começa a cantar junto com Vivian, que estava na forma de dragão. Vivian é devolvida à forma humana e Anne percebe que os dragões são realmente seres humanos. Anne fica devastada ao descobrir um grupo de dragões sendo queimados e jura não matar mais dragões ou Vilcus piloto.
No entanto, uma frota chega ao arsenal com Júlio a bordo da nave principal. Enquanto a frota de Júlio avança para o arsenal, Gil ordena a todo o pessoal que ignore a mensagem e se prepare para se defender enquanto ela inicia a Operação Libertas. A frota naval vê o arsenal armando suas defesas fazendo com que Júlio comande um ataque ao arsenal. Gil também ordena a Célia que proteja Anne e fez uma descida subterrânea do Vilcus onde ela e sua tripulação descem para um submarino chamado Aurora construído sob o arsenal. As tropas de Júlio entram no arsenal e matam várias pessoas. Enquanto isso, Anne ignora as advertências de Célia enquanto ela e Mamoca fogem para a cafeteria. Entretanto, as tropas de Júlio aparentemente atacam Mamoca, mas Anne a apunhala e interroga um dos soldados. Anne decide sair e confrontar Júlio usando os Vilcus. Anne então ativa os poderes Vilcus dando-lhe uma nova cor vermelha e ataca os soldados e suas armas monopotrizes enquanto ela se dirige a Júlio. Ela finalmente confronta Júlio e está prestes a matá-lo, mas Embrio intervém usando seu anjo negro Ragnamel para deter Anne. A Anne de Embrioton e de repente canta para ativar seu poderoso ataque, matando Júlio e aniquilando sua frota naval no processo. Anne aparentemente sobrevive ao ataque de Embrio e Embrio tem como alvo a Tuscan Vivian. Embrio canta novamente e Anne tenta salvar Tus, transformando Vilcus novamente desta vez, dando-lhe uma aparência azul. O anjo negro dispara, mas Vilcus desaparece junto com a Toscana Vivian. De volta ao arsenal, a Aurora se torna operacional e eles escapam de Arzino. A Raiva acorda bruscamente num lugar desolado e encontra a Toscana Vivian, que está se tornando um dragão novamente. Eles assumem que o lugar não é uma dimensão diferente longe de Arzino. A Raiva faz um reconhecimento e ela fica atordoada ao ver a coluna da Aurora como no Messias do Império. Mais tarde, um computador de gestão chamado Avaria ativa e revela que há mais de 500 anos, ocorreu a Sétima Guerra Mundial. Devido a esta situação anormal, a Terra tornou-se um lugar onde é quase impossível sobreviver. Incapaz de aceitar a situação em que se encontram atualmente, a Raiva se torna frustrada. O quarto Tus diz à Raiva que Embrio, que é o líder supremo dos Estados Unidos do mundo, tem manipulado a humanidade por trás dos bastidores, e que ele é o arqui-inimigo do antigo humano. Enquanto isso, a Raiva e o Toscano desfrutam de um tempo de paz em seus laços se aprofundam. Entretanto, dois estranhos cavalgando sobre um dragão irrompem pela casa. Os guerreiros os informaram que o lugar em que estão atualmente é outra terra, a verdadeira terra. Ang, Tus, Vivian e os Vilcus são transportados por dragões para um castelo nas montanhas, onde Vivian é baleada com um dardo tranquilizante e levada embora. Ang e Tuscan são levados para ver a suma sacerdotisa em seu conselho. As coisas parecem sombrias até que Salamandre, o piloto Ang se encontra acima de Arzinal, lhes oferece hospitalidade para mostrar aos dois seu mundo. Durante uma cerimônia de chá, os pacientes de Anger se afinam, mas Salamandre não só mostra a Ang como sobrevivem em sua terra, mas também a fonte da mana de luz e a verdade da guerra entre Arzinal e os dragões em Embrio. Ang tenta atacar Salamandre, mas é rapidamente seduzida. Ela acorda em uma cama de hospital com uma Vivian cuidando dela e aprende que Vivian pode agora controlar suas transformações graças ao Dr. Jekyll ajustando seu gene de dragão. Salamandra então desafia Ang para uma competição onde ela vence. Ang deve ajudá-los na luta contra o Embrio. Mas se ela perder, Ang será libertada. Eles então competem através do tênis, beisebol, golfe, vários outros esportes e ao fazer isso, eles são capazes de desenvolver uma amizade. De repente, surge um ponto singular instável. Salan entra na ofensiva na tentativa de ajudar o povo e Ang pilota o Vilcus inacabado para ajudar Vivian. Embora ela esteja confusa com a proposta de Ang, Salan abraça a ideia de negar os efeitos de sua arma, com a Vilcus e fecha o ponto singular. Nas fontes termais, Salamandra revela a Ang que ela descobriu um profundo subterrâneo no mistério do Império, e que eles devem marchar com todo o poder para o mistério do Império através de um ponto singular para recapturá-lo. Salamandra diz a Ang que confia em seu julgamento e que se ela fosse para a frente de guerra com Ang, ela ficaria muito feliz. Após Ang ter tomado sua decisão, Salamandra chega. Ela diz a Ang que respeita as decisões de Ang, Tus e Vivian vão ao ponto de singularidade e embarcam no mundo onde viveram formalmente. Depois que o ponto de singularidade se abre, eles descobrem que não estão nos céus do mistério do Império, onde originalmente planejam emergir, e logo percebem que foram emboscados. Riz está presa em uma câmara de punição no Império Missy Rugi, onde Embrilo força o segredo da estratégia do exército para fora de Riza, e assim evita um ataque das forças de Salah. A frente de batalha de Salah é empurrada para trás, e Salah fica inseguro sobre como proceder. Ela resulta em retirar-se seguindo os conselhos de Ang e Tus. Ang decide lutar a fim de dar tempo a Salah para alcançar o ponto de singularidade e como resultado, Salah é capaz de voltar para outra terra. Em resposta a ser atacada, Ang luta contra um grupo de pessoas e no final, aprende que as pessoas que a atacam são seus antigos colegas de trabalho de Arzino que estão sob o controle de Embrilo, tenta capturá-la, mas falha por causa da interferência de Tus e Vivian. Finalmente, a Vilcas permite que Ang se teleporte para Arzino onde ela encontra Mocha.
Na Aurora, Gil é informada de que Ang veio do outro lado do ponto de singularidade, e sobre o mundo paralelo e os humanos foram capazes de modificar sua estrutura genética, mas ela está apenas meio convencida. Ang sugere que, para reverter o status, eles deveriam cooperar com os dragões. Ela revela que o propósito dos dragões é recapturar Orra, e o ponto de singularidade se tornaria incapaz de abrir, já que toda a energia estaria cortada até lá. Tus revela que a Aurora é feita pelos antigos humanos para lutar contra Embrilo. Hilda diz que a operação dos libertadores de Gil é libertar Norma de Embrilo em seus destinos. No dia seguinte, Gil aceita a proposta de Ang e delineia as especificidades da operação de desvio, que envolve a captura do ponto chamado Coluna da Aurora, onde Orra e Embrilo estão atualmente. Entretanto, Gil apenas pensa nos dragões como um sacrifício necessário para realizar os libertadores, e acredita que a equipe não deve tentar ajudar o sofrimento dos dragões. Perdendo a calma, Ang diz a Gil que ela terá que executar o plano por conta própria. Gil toma Moka como refém e ameaça Ang para tentar forçá-la a cooperar. Gil diz que a operação está prosseguindo como planejado e que a Vilcas é a arma mais forte para derrotar Embrilo. Tus libera o gás nocivo que havia instalado anteriormente e foge com Ang, tendo que escalar os planos de Gil. No entanto, eles são cortados por Gil no convés de voo. Depois de derrotar Gil, Ang decide lutar por aqueles que acreditam nela, e então decola do convés de voo e de seu Vilcas e começa a atacar. Após a decolagem de Vilcas, Ang pede a Tus que atire em seu próprio avião porque colocar as Vilcas em perigo é necessário para que ela se teleporte para Salas Place. A fuselagem de Tus é ferozmente atacada por Urshuta e Chris, fazendo com que Moka seja quase jogada na cidade. Mas ela escapa da morte ao usar mana. Ang contraria o ataque do inimigo e permite que Aurora se prepare para se mover, e sob o comando de Jasmine Aurora é capaz de escapar para a cidade. Ang vai resgatar Moka, mas Sally espera por um momento oportuno e atinge Ang para o ataque surpresa. Ang acorda abruptamente em seu quarto na miséria do Império e então encontra Moka. Ang encontra a carta de Embrilo e percebe que as circunstâncias que a cercam são o resultado das ações de Embrilo. Ang decide que ela irá ao lugar onde Embrilo está e decide atacá-lo. Mas então Salia, que é a líder dos Cavaleiros da Rosa dos Diamantes, aparece e perturba Ang. Ang tenta perguntar sobre o que aconteceu com Salia, e Salia responde que depois que ela foi jogada fora por Gil e Erchois, recebeu uma ajuda de Embrilo. Depois que Salia diz isto, ela e Ang entram em uma briga e uma batalha, e então Ang consegue abalar os perseguidores de ofertas. Então a Miss Reg Palace Garden, Ercha aparece e revela a Ang que ela é a diretora do Jardim de Infância Embrilo. Além disso, ela diz a Ang que como Embrilo traz crianças que morreram de volta à vida, Ercha sente um grande favor em relação a ele no quarto do Rally. Aos pés da árvore, Ang se encontra com Chris e lhe pede para fazer uma visita ao lugar onde Embrilo está e para onde Ang quer ir. Embrilo encontra Ang e depois sai com um carro deixando o império da Miss Reg para trás. Na sala de reuniões da Aurora, Gil levanta questões sobre o destino de sua operação e lamenta a perda de Ang, que é a chave para continuar o plano. Na coluna de Dawn, Ang confirma a existência da Aura e requer Embrilo para liberar a Aura. Mas ele recusa e mostra a Ang que a Aura desempenha um papel essencial na manutenção da paz dentro da sociedade humana. Ang tenta matar Embrilo atirando nele repetidamente, mas ele renasce repetidamente. Embrilo usa sua capacidade de hipnotizar Ang e tenta seduzi-la, mas quando ele a beija e a imagem lhe aparece na cabeça quebrando o feitiço e ela o morde. No entanto, isto faz Embrilo feliz e diz que ele está esperando por ela há muito tempo. No quarto de Gil, Hilda descobre que Gil está perturbada por seu relacionamento passado com Embrilo. No quarto de Salia, Embrilo se aproxima de Salia e a oferece para que Ang se junte aos Cavaleiros da Rosa Diamante, mas ela se recusa. Salia tenta deter Ang que pretende passar por ela e enfrentar Embrilo. Na biblioteca, Embrilo serve seu chá antes de propor a Ang que ele quer casar com ela para realizar seu sonho de destruir o mundo. Embrilo revela a Ang que ele tentou mudar o mundo em que os seres humanos antigos eram brutais e gananciosos, e fazer um mundo cheio de paz usando a mana. Mas ele diz a Ang que seus planos fracassaram porque os seres humanos que viviam em seu mundo essencialmente não mudaram. Depois que Ang pede a Embrilo o caminho para mudar o mundo, ele revela que a canção é construída com base em uma teoria unificada e lhe diz que converteu uma lei que influencia o cosmos em uma melodia. Ele diz a Ang que planeja ampliar a canção usando Rainhar Mali para fundir os dois mundos e criar um novo mundo, explorando a energia de Horas. Ang recusa e ataca Embrilo, mas ele começa a torturá-la. Hilda coopera com Tus para a tentativa de fuga do Forte Gil de encontrar Embrilo. Na coluna da prisão de Dawn, Mamoka vê Risa sendo torturada por Sylvia. Risa informa a Mamoka que Ang está no abrigo usado exclusivamente pela realeza. Em Aurora, Gil revela que Embrilo controlava sua mente e que ela ficou cativada por ele. Ela também deixa seus amigos morrerem e a única coisa que ela pode fazer para espiar seu crime é matar Embrilo. Enquanto isso, as tentativas de Embrilo de torturar Ang fracassam. Embrilo reúne os outros escritores masculinos por tentarem realizar seu plano, mas Célia não está presente. No abrigo, Célia diz a Ang que deve deixar Ang e sufoca Célia e toma o anel de Vilcus.
Depois que Aang e Mamoka escapam e fogem, Ursha tenta detê-la, mas então Vilcus aparece em resposta à situação. Mais tarde, Sala chega do ponto de singularidade para ajudar Aang. No convés de Aurora, Hilda dá uma ordem ao seu esquadrão para Mayu. A Aurora emerge, uma escotilha se abre e o núcleo da Hilda lança seu ataque. Acima do Império Misse Rugi, Aang encontra Sala, e depois as duas separadas e Sala vai resgatar a Aura. Em seguida, Hilda se reúne com Aang, mas depois Aang é alvo de Chris. Hilda tem uma batalha 1 contra 1 de Chris. Na margem do rio onde a Vilcus caiu, Mamoka dá boca a boca para que Aang tente resgatá-la. Em um beco, enquanto Mamoka vai procurar um carro, Aang contra-ataca um inimigo, que está sob o controle de Embrilo. Enquanto isso, no carro que Mamoka está dirigindo, Embrilo diz que por ser o criador, ele tem o poder de controlar aqueles que usam mana. Depois de verem o surgimento de seres não descritores que estão sob o controle de Embrilo, Aang e Mamoka se movem em direção ao prédio. Acima da coluna da madrugada, Sala batalha com Ursha e diz a Nagan, e não lhe é possível recapturar a Aura, e que seria uma boa decisão para suas tropas recuar e reunir seu exército. Enquanto isso, Aang chega ao telhado onde Embrilo está e encontra Tus. Tus compra algum tempo para Aang fugir lutando contra Embrilo. Depois que Embrilo se teletransporta para o local onde Aang está, Tus também chega lá para resgatar as garotas, só para que Mamoka o ataque novamente sob controle. No entanto, é Aang que novamente quebra Mamoka livre, que então ataca Embrilo. Ela é baleada no peito, mas depois o atropela com uma espada e o empurra para fora do penhasco com um carro sendo apanhado na explosão posterior. Tus leva Aang até sua máquina e depois a beija dizendo que estará sempre ao seu lado. Então Tus ataca Embrilo e destrói a área. Embrilo não está satisfeito com Célia, pois a castiga por ter deixado Aang escapar e lhe diz que seu novo mundo seria apenas para mulheres inteligentes. Enquanto isso, Risa revela que Embrilo planeja fundir os dois mundos usando a Aura e Ragnamel. Quando Hilda e Sala falam em formar alianças estratégicas com a provisão que trazem de volta Aang, Emma, que está sendo manipulada por Embrilo, aparece e se posiciona contra elas. Mas então ela é interrompida por Sala. Ursha entra na biblioteca, implorando a Embrilo e Lágrimas para ressuscitar as crianças primitivas dos mortos, mas ele recusa o desejo dela. Percebendo que ela foi enganada por Embrilo. A desiludida Ursha enterra as crianças e os defeitos de Embrilo. Na sala médica de Aurora, Risa explica que como Norma tem o potencial de revelar toda a verdade sobre o mundo de Mana, eles são mantidos em quarentena. No quarto do Tus, Aang lamenta a morte do Tus. Quando Aang pensa nas memórias felizes com Tus enquanto enfrenta o sol poente, o próprio Tus chega e os dois se divertem um pouco. Quando voltam ao quarto do Tus, Aang fica surpreso e muito feliz ao descobrir que Mamoka não está morto. Aang chama os Vilcas e então eles se preparam para a guerra para voltar à situação de crise. Tendo analisado o fato de que a coluna do amanhecer é o ponto central da fusão espaço-tempo. Hilda dá uma ordem à Aurora para ir lá e, enquanto isso, eles são contatados por Aang, Tus e Mamoka se reencontram com seus aliados. Aang fica surpresa ao ver o Ragnameio de Ursha, mas está feliz por ter voltado e até perdoa Risa por suas ações. Ela fala novamente com Gil sobre a melhor maneira de matar Embrilo e é informada de que Vilcas e Some desbloquearão um mundo desconhecido em que seu corpo está se escondendo. Gil então a informa que ela renunciou ao comando a Hilda, mas depois Hilda renuncia ao comando a Aang devido à sua herança real como princesa. A Aurora faz seu caminho através da rede inimiga circundante usando seu carro de bombeiros e depois explode do mar e voa para o ar com o esquadrão Paramayu lançando um ataque. Entretanto, o Paramayu controlado por Embrilo bloqueia o caminho de Aang. Embrilo tenta usar o canhão de dimensão mas é parado por Aang. Hilda e Rosalie se enfrentam contra Chris Azala e Aang dirigem-se à prisão de Aurora, mas são interceptados por Célia, que quer um mundo sem Aang. Tus se emprega como um chamariz lutando com Embrilo e dá a Aang a oportunidade de avançar em direção à Aura, mas depois ela luta com Célia. A luta entre Célia e Aang está prestes a recomeçar quando Gil aparece e desafia Célia pessoalmente. À medida que a batalha se desenrola, Gil conta a Célia o que Embrilo fez com ela, mas Célia se recusa a ouvir. Na Aurora, os Paramayus ainda estão protegendo e lutando nas cabeças de Azala para libertar a Aura. Enquanto Tus e Embrilo continuam lutando contra Embrilo tenta chocalhar Tus dizendo-lhe que ele vai domar Aang e que Tus nunca verá seu lado selvagem. No entanto, é Tus que chega a ele dizendo-lhe que os dois fizeram amor e ela o aceitou plenamente. Sol é convidados a Aura, mas não pode libertá-la com seu rifle enquanto um novo grupo de zangões ataca. O escudo Aurora é derrubado e eles caem e os Paramayus estão em apuros até que Azala se lança para se juntar à luta. Na câmara da Aura, Azala canta os outros a ouvem. Quando os Paramayus se preparam para uma luta final, quando a convergência atinge 90%. Azala leva os drones para longe e se prepara para morrer para compensar seu passe, mas então os dragões parecem salvá-la e unir forças com a tripulação de Aang, levantando o navio e se juntando novamente à luta. Embrilo sacrifica seus peões para deter os dragões. Gil salva Célia de outro dragão e persegue Embrilo que vai atrás de Aang. Depois, Aang e Sol conseguem libertar a Aura enquanto todos assistem com admiração. Embrilo se prepara para partir quando Gil aparece pedindo para ir com ele.
Quando ele recusa que ela o atinja com uma bala criogênica congelando seu corpo, mas sua máquina o liberta e Jill fica moralmente ferida. Como a distorção continua enquanto ela está distraída, Embrilo agarra Ang de sua máquina. Na Aurora, Celia traz Jill de volta ao hangar e pede uma maca, mas Jill recusa e se reconcilia com Celia com seus peitos moribundos. A convergência recomeça, mas a Aurus protege e lhes diz que as Vilcas podem levá-los ao local onde Embrilo está se escondendo, pois ele responderá aos desejos de seu usuário. Enquanto isso, Ang acorda em uma cama em um lugar familiar. Enquanto ela tenta atacar Embrilo, ele a atinge. De volta à Aurora, Hilda pede relutantemente a Tus para usar o anel para acordar Vilcas, pois ele tinha uma ligação mais forte com Ang, mas nada parece funcionar. Embrilo canta Ang estava chamando por Vilcas, mas sem o anel ele não responde. Ele se prepara para violá-la quando ela começa a cantar a canção interminável que Tus ouve e pede a Vilcas que a ajude a proteger Ang. Ela acorda e se liga aos outros dois Ragnamels e Sol é máquina. Tus, Hilda, Celia e Sol estão empenados para a região do espaço interno e Sol tem cantado sua parte da canção. Depois disso, Tus liberta Ang e a pega onde eles logo se reúnem. Ele sai e se prepara para duelar Embrilo com Sol e espada. Ang se prepara para a batalha quando Vilcas se transforma mais uma vez em Vilcas noturno e ela e os outros se enfrentam contra a máquina de Embrilo e convocam cópias. No chão, Tus genders Embrilo, percebendo que é o original que ele mesmo pressiona, apesar de se machucar. No céu, Hilda e Celia percebem que suas máquinas são as mesmas e ambas ganham controle sobre elas e destroem as cópias. Ang dispara sua arma e danifica a máquina destruindo tudo junto enquanto ao mesmo tempo Tus mata Embrilo. O arsenal retorna ao mundo real e Ortur agradece a eles pela ajuda. Com sua missão cumprida e tendo recuperado sua liberdade, o grupo retorna à ilha onde as vozes de Ang tinham a intenção de trabalhar pacificamente com os dragões enquanto decidiam deixar os cidadãos do outro mundo viverem sozinhos e resolverem as coisas por conta própria. No outro mundo, Sylvia junto com um grupo de outros humanos aprenderam a viver sem Monat e agora estão sobrevivendo no deserto que já foi o mundo deles. O fim. Se você gostou deste vídeo, não deixe de gostar e assinar por mais recapitulações legais. Nos vemos da próxima vez.